é fascinante e até um pouco assustador, né? Observar a mecânica do que acontece no segundo exato em que o despertador toca pela manhã. Aquele bip estridente rasgando o silêncio do quarto. É um choque, quase como um reflexo involuntário mesmo. A mão alcança a tela do aparelho, a luz azul já invade os olhos e, tipo, antes mesmo dos pés tocarem o chão frio, a mente da pessoa já foi completamente sequestrada. Exato. É um sequestro silencioso e totalmente guiado por notificações, manchetes alarmistas, pelas urgências de pessoas que, cara, nem estão no mesmo ambiente. Pois é, o cérebro é arrancado do repouso e arremessado direto num estado de reação pura. Fica ali tentando processar o mundo exterior antes de organizar o interior. Logo no primeiro minuto do dia, e é por isso que hoje a gente vai dissecar uma estratégia completamente contraintuitiva para reverter esse cenário e forjar uma mente inabalável, beleza? Vamos desvendar isso. Com certeza. É um mergulho necessário. Total. A nossa missão nessa exploração profunda de hoje não é tipo descobrir um refúgio isolado no alto de uma montanha para fugir da sociedade. Nós vamos mergulhar no material de Gustavo Hohendorf, no livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos. Um material excelente, diga-se de passagem. Muito. A gente vai entender como atitudes que muitos julgariam quase antissociais, como ser implacavelmente egoísta com as primeiras horas do dia, usar a própria raiva como combustível e ignorar a opinião da maioria, são, na verdade, os verdadeiros pilares da liberdade financeira e emocional. E se conectarmos isso com um panorama maior, a gente percebe logo de cara que o material não está entregando meras diquinhas de produtividade, sabe? Vai bem mais fundo. Muito mais. Tem uma interseção muito profunda aqui entre sabedoria milenar, neurociência, biologia circadiana e até economia comportamental. A tese central implode aquela velha ilusão de que a riqueza ou a paz começam no mundo exterior. É verdade. Tipo, ninguém encontra paz porque a conta bancária encheu ou porque os problemas sumiram num passe de mágica. A verdadeira prosperidade começa estritamente na arquitetura interna da mente. E essa arquitetura começa a ser construída com algo que as fontes chamam de princípio da reserva. Lendo essa parte, fica muito, muito claro como a esmagadora maioria das pessoas vive presa num ciclo perpétuo de sobrevivência, né? Totalmente. A dinâmica é até meio cruel se a gente for analisar. Se os boletos que não param de chegar, gasta-se uma energia vital absurda resolvendo os problemas do trabalho, e só depois, tipo, se sobrar alguma migalha de tempo ou dinheiro, a pessoa pensa no próprio crescimento. Mas o roteiro a gente já conhece. Nunca sobra. Exato, nunca sobra. A matemática dessa abordagem padrão está conceitualmente invertida. A sociedade condiciona a gente a ser um eterno atendedor de demandas. Em contrapartida, os verdadeiros construtores de riqueza operam numa lógica diametralmente oposta. Eles se pagam primeiro. E olha, antes de qualquer transação financeira com um banco, antes mesmo de abrir o e-mail da empresa, eles retiram uma parcela intocável para eles mesmos. E o pulo do gato aqui é entender que isso não se limita só a dinheiro, sabe? Certo. Trata-se de criar trincheiras para proteger as reservas de tempo e de energia vital. Tem uma imagem muito forte que o autor traz e que ilustra isso perfeitamente. É aquela instrução de segurança que todo mundo escuta nos voos comerciais, mas que, assim, a gente raramente absorve o significado profundo, sabe? Aquela da máscara de oxigênio. Essa mesma. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque a sua máscara primeiro antes de tentar ajudar quem está do seu lado. Perfeito. Só que o mundo real faz exatamente o oposto com a gente. Ele exige que a máscara de oxigênio seja colocada nas contas a pagar, no chefe, nas mensagens do WhatsApp que não param. Só que, se houver privação de ar, ou seja, se a nossa energia mental acabar, a queda é inevitável. Ninguém salva ninguém desmaiado. Nossa, essa analogia é sensacional. E a biologia humana confirma isso de uma forma impressionante. O momento mais crítico para garantir esse ar é logo ao acordar. A ciência explica isso através do fenômeno do arrastamento da biologia circadiana. Arrastamento? Espera, como funciona essa mecânica no nosso cérebro? Porque, assim, pelo nome, soa como algo que define o dia inteiro.
Eu fico bem curiosa com isso. Mas é literalmente o que acontece. Pensa assim, quando a luz atinge a retina pela manhã, o corpo libera um pico natural de cortisol para nos acordar. É o nosso sinal químico de alerta básico. Ok, até aí tudo normal. Sim, mas o problema vem agora. Se nesse exato momento o cérebro recebe uma enxurrada de e-mails estressantes ou notícias caóticas da internet, o sistema nervoso funde esse despertar natural com uma percepção de ameaça externa. Caramba! O cérebro interpreta logo de cara, estamos sob ataque. E esse estado de luta ou fuga altera a frequência cardíaca, a respiração, e essa tensão neurológica, ela literalmente arrasta o ritmo basal para as horas seguintes. Então a pessoa passa o dia inteiro ansiosa e nem sabe o porquê. Exato. Mas se a primeira hora é dedicada à leitura, a um exercício físico ou até o simples silêncio, o sistema nervoso mapeia o ambiente como seguro e no controle. O cérebro calibra o dia para clareza e não para o desespero. Gente, isso lança uma luz totalmente nova sobre os exemplos práticos que o texto traz. A gente vê grandes líderes, tipo os fundadores da Apple, da Tesla, da Amazon, eles não acordam apagando incêndios, né? Nem um pouco. Eles operam com a regra clara de blindar a primeira hora da manhã antes mesmo do sol nascer. Garantindo que o mundo não tem acesso a eles. E o material cita também o lendário mentor Jim Rohn. Achei fantástico. Muito antes de ter recursos financeiros reais, o Rohn já separava uma fração do pouco que ele ganhava para comprar livros. É um exemplo clássico. Ele estava literalmente financiando o próprio cérebro antes de financiar as exigências externas, sabe? E o que é fascinante aqui é como o exemplo do Rohn dialoga perfeitamente com o conceito do latte factor do David Bock, que também é explorado nas fontes. Ah, o fator café com leite. Isso. A ideia de separar o valor de um café diário e redirecionar para um fundo de oportunidades. Mas olha, não é sobre odiar o café ou ficar fazendo uma poupança de moedas no cofrinho. O impacto real da mudança não está na planilha do Excel, mas na psicologia humana. É uma virada de chave na identidade, né? O ato mecânico de guardar o dinheiro manda uma mensagem muito clara para a própria pessoa. Primeiro, e batizar isso como um fundo de oportunidades, em vez de fundo de emergências, que é um nome que atrai aquela energia do medo, da tragédia, ocorre uma reestruturação mental. A pessoa deixa de se ver como um mero pagador de boletos. Exato. Uma ferramenta que repassa dinheiro para as corporações, né? E passa a se enxergar como uma construtora do próprio império. A mensagem enviada ao subconsciente dita que o crescimento pessoal tem precedência absoluta sobre o consumo imediato. Olha, eu confesso que estabelecer uma rotina matinal inviolável e construir reservas soa incrível no papel, mas vamos encarar a realidade bruta da vida, né? Vamos lá. O planejamento é lindo até a página 2. Mas o que acontece quando o dia traz uma injustiça absurda? Tipo, pessoas manipuladoras ou um revés que estilhaça qualquer paz de espírito que a gente construiu às 5 da manhã. É o teste de fogo. Pois é, chegamos à emoção que tem o poder de pulverizar qualquer rotina zen, a raiva. E aqui eu preciso fazer uma pausa porque essa sessão das fontes me gerou um certo choque, sabe? Eu imagino. É bem contraintuitivo. Muito. Porque desde a infância, a gente é ensinado que a raiva é tóxica, que é um defeito de caráter, que destrói relacionamentos e tal. Como a neurociência justifica que isso pode ser usado a nosso favor? A chave aí é desvincular a raiva da nossa bússola moral. Neurocientificamente falando, a raiva não é má ou boa. Ela é apenas energia. Energia pura e altamente concentrada. Tá, entendi. Ao contrário da tristeza crônica, por exemplo, que retarda o metabolismo, suprime o sistema imunológico e paralisa o indivíduo em um estado de vitimização, a raiva, ela funciona como uma injeção de alta performance. Uau! Ela inunda a corrente sanguínea com adrenalina, dopamina e noradrenalina. É o corpo preparando a musculatura e o foco mental para uma ação intensa e imediata de mudança. Entendi a sacada. Dá pra criar uma analogia perfeita com o fogo, então. O fogo não é bom nem ruim, ele só é. E aí, se a pessoa reprime a frustração, engole o sapo ali pra manter as aparências, é como acender uma fogueira num quarto fechado, né? Perfeito. A fumaça não tem para onde sair.
Isso, o fogo consome o oxigênio interno e a pessoa adoece com a fumaça, fica ansiosa. Por outro lado, se ela age pelo impulso cego e explode com todo mundo, o fogo incendeia a casa inteira e destrói as fundações da própria vida, as relações, o emprego. Exatamente. E é aí que o material introduz o terceiro caminho, que pouquíssimas pessoas dominam, a transmutação. Em vez de engolir a fumaça ou queimar a casa toda, a estratégia é pegar essa chama vulcânica e jogar ela dentro da fornalha de uma locomotiva. Sensacional essa imagem. A raiva deixa de ser destruição e passa a ser força motriz, entende? Isso levanta uma questão importante, que nos leva à genialidade daquele mapa criado por David Hawkins, a escala de consciência. As fontes exploram isso bem detalhadamente. Sim, a escala de energia emocional. Isso. O Hawkins mediu os estados energéticos humanos. Lá no fundo do poço emocional, a gente tem a vergonha no nível 20, a culpa no nível 30 e a apatia no 50. Nesses estágios tão baixos, o indivíduo não tem força sequer para levantar da cama ou tentar mudar a realidade dele. É a prostração total. A pessoa desiste. E onde a raiva entra nessa escala matemática toda? A raiva dá um salto gigantesco para o nível 150. Caramba! De 50 para 150? É uma vibração muito superior. Claro, não me entenda mal, ninguém deve morar permanentemente no estado de raiva, mas ela atua como um trampolim evolutivo vital. Como uma alavanca, né? Isso, é o impacto cinético necessário para quebrar aquela crosta da apatia e impulsionar a pessoa para a coragem, que já está lá no nível 200. A raiva é aquele despertar brutal que faz o indivíduo bater na mesa e dizer: chega, essa realidade não me serve mais. Nossa, e os exemplos históricos dessa transmutação que o material levanta são de arrepiar, eu fiquei muito impressionada. Pensemos na trajetória do Frederick Douglass, por exemplo. Uma história incrível. Sim, nascido nas correntes da escravidão nos Estados Unidos. A apatia seria a resposta mais natural e previsível diante de uma atrocidade desse tamanho. Mas uma indignação monumental tomou conta dele. E ele não usou essa raiva só para ficar amaldiçoando os opressores. Ele direcionou isso, né? Totalmente. Ele transmutou em uma disciplina obsessiva. O texto detalha como ele trocava pedaços de pão com crianças brancas pobres na rua para que elas ensinassem o alfabeto para ele, escondido sob o risco constante de morte. Uau! A raiva virou o foco para aprender. Exato. A raiva foi a engenharia por trás do conhecimento que fez ele fugir, escrever a própria biografia e se tornar simplesmente o abolicionista mais influente da era dele. E essa mesma mecânica de transmutação é o que separa o bom desempenho do domínio absoluto em arenas modernas também, como no esporte de elite. O caso da Serena Williams ilustra perfeitamente a fisiologia da raiva direcionada. A Serena é um ícone absoluto. Demais. Desde o início da carreira, ela enfrentou uma parede gigantesca de racismo estrutural e sexismo. Críticos e até patrocinadores tentavam invalidar o biótipo dela, a origem dela. Sinceramente, ela tinha todos os motivos do mundo para abandonar o esporte e justificar que o sistema estava contra ela. E todo mundo ia dar razão. Ia mesmo. Mas exatamente o oposto ocorreu. A Serena pegou cada comentário preconceituoso, cada vaia em estádios hostis e converteu isso no que a gente chama de combustível de treino. Combustível puro. Quando ela estava exausta, sabe, no limite físico, a memória dessa indignação fornecia a noradrenalina necessária para ela bater na bola milhares de vezes a mais que as adversárias. A raiva moldou a tenista mais formidável e dominante que o mundo já viu. É de arrepiar. E no mundo dos negócios, o material traz o Howard Schultz, que fez algo incrivelmente similar com a Starbucks. Verdade. A história do Schultz é fantástica. É a prova de que o veneno pode ser destilado até virar remédio. Ele cresceu na pobreza e viu o próprio pai, que era um trabalhador braçal, quebrar o tornozelo, perdeu o emprego e ficar sem nenhuma assistência médica. A família entrou em colapso total. Uma situação desesperadora. Sim, o Schultz poderia ter passado a vida inteira destilando ódio contra o sistema, contra o capitalismo. Em vez disso, ele direcionou aquela fúria contra a injustiça para construir a própria corporação e, com uma regra inegociável,
A Starbucks seria uma das primeiras grandes redes a oferecer planos de saúde completos e ações da empresa para os funcionários que serviam café. Uma revolução na época. Ele usou a raiva da infância para criar o escudo que o pai dele nunca teve. E olha, a arquitetura do sucesso do Schultz nos obriga a encarar o próximo grande obstáculo das fontes. Porque, convenhamos, ter acesso a essa fornalha de raiva não serve de absolutamente nada se a energia for desperdiçada em discussões inúteis na internet. Nossa, nem me fale. Gastar energia brigando no Twitter? Pois é, ou naquelas reclamações vazias no refeitório da empresa. Para que essa raiva crie impérios em vez de úlceras no estômago, é imperativo vencer o nosso instinto evolutivo mais profundo, o efeito manada. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A gente adora pensar que somos seres racionais, super independentes, que tomamos nossas próprias decisões, mas a verdade incômoda é que fomos programados para o conformismo. É o nosso hardware, né? Sim. Se a gente voltar no tempo lá para a savana africana, discordar da tribo e seguir um caminho diferente significava ser expulso. E ser expulso naquela época era uma sentença de morte. Os predadores iam te pegar. O isolamento era fatal. E a nossa amígdala cerebral ainda opera com esse exato mesmo software. Hoje em dia não tem mais leões caçando a gente no meio da rua, mas o medo do cancelamento social, de ficar de fora do grupo do WhatsApp ou de ser ridicularizado na internet, ativa exatamente o mesmo circuito de pânico no cérebro. E a prova empírica desse terror do isolamento é escancarada por aquele famoso experimento de Asch, conduzido lá na década de 50. A mecânica desse teste revela a fragilidade perturbadora da nossa convicção. Esse experimento é brilhante. Vamos colocar quem está nos escutando dentro dessa sala da década de 50 para visualizar. Imagina sentar numa mesa com várias pessoas. Aí o pesquisador mostra 2 quadros. Num deles tem uma linha reta, no outro quadro tem 3 linhas de tamanhos diferentes. E a tarefa é absurdamente simples. Só apontar qual das 3 linhas é igual ao do primeiro quadro. Exato. E a resposta correta grita aos olhos. Uma linha enorme, a outra minúscula e a outra igual. É literalmente impossível errar. Seria, né? Só que o detalhe crucial é que todas as outras pessoas na sala são atores contratados. O sujeito real não sabe disso. Não sabe. E aí, um a um, esses atores começam a apontar com total confiança para a linha visivelmente errada. A linha mais curta, por exemplo. Imagina a agonia. A pessoa ouve o primeiro ator mentir. Depois o segundo mente. O terceiro, o quarto. Até que chega a vez do sujeito real responder. E o assustador é que o experimento provou que mais de 70% das pessoas simplesmente ignoram a evidência captada pelos próprios olhos e concordam com a mentira coletiva. 70%. É um número absurdo. Tudo isso apenas para não destoar da maioria. É uma força que age como uma gravidade social, sugando a originalidade para um buraco negro de mediocridade. Uhum. E quem entende intimamente esse viés do cérebro são os algoritmos das redes sociais e o marketing massa, né? Eles exploram a nossa fome desesperada por validação para nos manter em bolhas homogêneas, consumindo a mesma narrativa e os mesmos produtos. Totalmente. Eles hackeiam o nosso medo de ficar de fora. Mas a história nos ensina, contudo, que a verdade e a inovação quase nunca residem no consenso da multidão. O material resgata a batalha do Nikola Tesla, no final do século XIX, como o exemplo definitivo dessa fuga do efeito manada. O embate com o Thomas Edison. Esse mesmo. Naquela época, o mundo inteiro rezava pela cartilha do Edison. A comunidade científica, a imprensa, os grandes banqueiros, todo mundo acreditava dogmaticamente que o modelo de corrente contínua dele era o único futuro possível para a eletricidade. E remar contra essa maré não era apenas impopular pra caramba, era um suicídio profissional. E mesmo assim, o Tesla propôs a corrente alternada, que era um modelo matemático e físico muito mais eficiente. Ele sofreu campanhas brutais de difamação, enfrentou o escárnio da sociedade e até teve a sanidade colocada em dúvida. Chamavam ele de louco. Sim, mas a física não obedece a votações populares. O Tesla se ancorou no pensamento independente, suportou o isolamento que a gente comentou agora há pouco e provou que a manada estava redondamente enganada. Hoje, toda a infraestrutura elétrica que ilumina o planeta baseia-se na visão daquele único homem que se recusou a concordar com a sala cheia de atores.
É lindo isso. E essa lógica implacável de questionar o consenso, ela não se aplica apenas a inventores excêntricos, não. O mercado financeiro, por exemplo, pune duramente quem segue o rebanho. O caso do Ray Dalio, o fundador da Bridgewater, ilustra muito bem essa mecânica da independência. E é um ótimo caso de negócios. Nos anos 80, o Dalio quebrou financeiramente de forma espetacular. E por quê? Porque ele deixou que as análises dele fossem contaminadas pela arrogância e pelo pânico coletivo das tendências dominantes. Ele seguiu a manada. E a virada de jogo, que o transformou num titã global depois, aconteceu quando ele criou o que ele chama de verdade radical. A verdade radical do Dalio é um sistema construído especificamente para desarmar esse efeito manada dentro do ambiente corporativo. Na prática, isso significa que as decisões na empresa não são tomadas por hierarquia ou por aquele consenso silencioso onde todo mundo só balança a cabeça concordando com o chefe, sabe? O famoso sim, senhor. Exato. O sistema dele premia quem tem a coragem intelectual de discordar, claro, exigindo evidências. Quando se institui um ambiente onde um analista júnior pode e deve apontar a falha no raciocínio do CEO, a inteligência coletiva sobrepuja o instinto de rebanho. É tirar a vaidade da equação. O prêmio por essa independência extrema foi a construção de uma das maiores máquinas de gerar riqueza da história humana, que é a Bridgewater. Então, o que tudo isso significa quando colocamos essas peças lado a lado? Se conectarmos o princípio da reserva, que é a matemática inegociável de se pagar primeiro, com a alquimia da raiva, usando a frustração como propulsor e não como âncora, e a fuga desse pânico social de ser diferente, nós chegamos ao ponto mais alto do material de Hongedorf. É a Lei 33. Seja um mestre da sua vida. É o ápice do livro. E esse conceito de maestria ganha uma dimensão muito profunda quando a gente observa as figuras que marcaram a história da humanidade. Sem dúvida. Se olharmos para Krishna, com seu ensinamento sobre o equilíbrio da ação, Buda revelando a força do desapego, Lao Tse navegando a fluidez do caminho, Sócrates demonstrando a sabedoria gigantesca da humildade e a mensagem imensurável de amor de Jesus Cristo, Figuras gigantescas. E que não estavam preocupadas com o exterior. Exatamente. O padrão unificador entre todos esses mestres não é a tentativa de controlar exércitos, acumular ouro ou forçar o mundo a obedecê-los. O grande império que todos conquistaram foi o império de si mesmos, o domínio absoluto das próprias reações. Nossa, isso é muito poderoso. E para trazer essa sabedoria monumental para a vida prática de quem está acompanhando a gente amanhã de manhã, há 3 ações cirúrgicas que emergem de toda essa nossa exploração. A primeira é a reconfiguração do despertador. É simplesmente acordar 1 hora antes que as demandas do mundo comecem a tritar no celular, garantindo aquele tempo inegociável para fortalecer a própria mente. O se pagar primeiro. Fundamental. Isso. A segunda é uma ferramenta tática formidável, que é o diário da raiva. Na próxima vez que o sangue ferver no trânsito ou diante de uma injustiça corporativa, a ideia não é reprimir ou dar um soco na mesa. É usar essa fúria para se fazer a pergunta de ouro. Como eu posso canalizar toda essa energia violenta para evoluir as minhas habilidades e provar que o impossível pode ser feito? O que muda o jogo completamente. E a terceira? A terceira é adotar um ceticismo saudável. Ao ver uma multidão repetindo a mesma opinião nas redes sociais de forma super automática, a pergunta imediata deve ser: a quem interessa que essa narrativa se espalhe e por que eu deveria seguir o rebanho? Perfeito. Todas essas ações e histórias nos empurram para uma linha de raciocínio final, sabe? Algo que desafia completamente a forma como lidamos com a nossa própria exaustão no dia a dia. Qual seria? A verdade é que a gente gasta uma quantidade obscena de tempo e de energia vital tentando consertar o caos lá fora. Tentamos apagar os incêndios de um mundo imprevisível e nos desgastamos discutindo infinitamente com a irracionalidade da manada. Mas fica o questionamento. Lá vem. E se o barulho ensurdecedor e o caos absoluto que enxergamos no mundo exterior forem, na verdade, apenas um espelho refletindo a nossa própria ausência de domínio interno? Uau, é para explodir a mente. Será que, no exato segundo em que se assume o controle inabalável da primeira hora do dia, dominando as reservas de energia e transmutando as emoções mais vulcânicas a favor do próprio crescimento,
O inferno do campo de batalha externo simplesmente deixa de importar porque a mente finalmente se tornou intocável? Será que, no exato segundo em que se assume o controle inabalável da primeira hora do dia, dominando as reservas de energia e transmutando as emoções mais vulcânicas a favor do próprio crescimento, o inferno do campo de batalha externo simplesmente deixa de importar porque a mente finalmente se tornou intocável?